Nosso programa de psiquiatria clínica, hoje nós temos a aula de fobia específica e fobia social. Inicialmente, precisamos considerar a conceituação de fobia específica e fobia social. Há um aspecto histórico muito importante a ser levado em conta na conceituação. Inicialmente, essa terminologia era tratada, e foi por Freud o primeiro a tratar, como histeria de ansiedade. Ele foi o primeiro a descrever esse quadro clínico. É um quadro clínico que prevaleceu descrito dessa forma, mais ou menos até a década de 1950, quando então se passou a chamar de neurose fóbica. E depois, mais tarde, já com as mudanças na psiquiatria americana, DCM-3, DCM-4 e depois CID-10 posteriormente, foi então considerado como transtorno, e no caso transtorno específico de fobia específica e fobia social. Mas também a fobia específica já foi chamada nesse ínterim, ainda dentro dos transtornos, como uma fobia simples. E também a outra situação da fobia social foi tratada como sendo de ansiedade social. Quer dizer, a terminologia se modificou bastante a respeito que nós vamos hoje falar de fobia específica e fobia social. Na conceituação que nós podemos ter de fobia, nós temos que a fobia podemos chamar como sendo um medo irracional, que provoca a evitação consciente do objeto, atividade ou situação específica temida. A conceituação de fobia diz respeito a algo bastante claro de que se trata de uma fobia. Quer dizer, é um medo irracional. Esse medo irracional é distinguido pela própria pessoa que tem a fobia, como sendo irracional. Ela mesma julga, no fundo, que aquele medo dela está muito além do que ela poderia encarar. Esse aspecto se torna fundamental. E a fobia específica seria, então, uma fobia relacionada exclusivamente a um item, a um ponto de um medo considerado por aquele paciente como sendo o único medo que ele podia ter, medo específico. Como, por exemplo, alguém que diz que tem medo de entrar no elevador, medo de andar no elevador, é uma fobia específica. Ele tem tantas outras fobias específicas, como aquela senhora que diz que tem medo de barata. Medo de barata. Quer dizer, esses medos, embora tendo uma racionalização do porquê, quando alguém diz, eu tenho medo de barata porque a barata é um bicho asqueroso, mas não é exatamente dentro dessa forma bastante racional de falar do medo. O medo de barata, no caso de um transtorno, uma fobia específica, o exemplo que eu estou dando, medo de barata, é um medo que é extremamente atuante na vida daquela pessoa. Só em pensar, ou ela imaginar que poderá se deparar com uma barata, ela entra num ataque de pânico. É só essas possibilidades que ela se sente ameaçada. Isso é uma fobia específica. Existem outras tantas que nós vamos, no curso da aula de hoje, vamos lembrar.